Viva, boa noite. Esta é a primeira de duas emissões de Almalusa dedicadas a lembrar José Afonso. Conteúdos registados no final do ano passado na apresentação do Núcleo de Coimbra da Associação José Afonso. A noite de encontro de amigos e admiradores chamou-se José Afonso a partir de Coimbra. Sejam bem-vindos. Ó Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, ó Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, quem te não anda cego, quem te não ama não vive, quem te não vive anda cego, quem te não ama não vive. No Chopala até a Lapa, foi Coimbra os meus amores. Do Chopala até a Lapa, foi Coimbra os meus amores. A sombra da minha capa deu no chão, abriu em flores a sombra da minha capa deu no chão, abriu em flores. A 13 de novembro do ano passado, a República da Saudade, em Coimbra, recebeu amigos e admiradores de José Afonso e da sua obra para apresentar o recém-formado Núcleo de Coimbra da Associação José Afonso. Um encontro de emoções. Almalusa esteve lá e partilha hoje, numa primeira de duas edições, alguns dos momentos mais intensos desta noite. Músicas do Zeca e memórias de amigos que com ele conviveram. Um deles, daqui a pouco, vai pegar na viola com que muitas vezes acompanhou o Zeca. Mas para já, ficam as suas palavras. Rui Pato. Boas noites, é com muita emoção que eu vejo a receptividade que teve este evento, que um pequeno núcleo de formiguinhas, a Eduardo, a Paulo Moura, a Diolinda, a Milu, a Neide e muitos outros que eu peço desculpa por não nomear, mas nós com tanto receio, nós, porque eu também pertenço um pouco, não estou, digamos, na coordenação do núcleo, mas sou aderente e colaboradora, mas tivemos sempre receio de fazer qualquer coisa que não aparecessem as pessoas, que as pessoas não aderissem. E eu tinha um grande desgosto que isso acontecesse, na medida em que eu era convidado de vez em quando para ir ao núcleo de Almada Seixal, ou ao núcleo de Aveiro, ou ao núcleo do Porto, ou ao núcleo de Lisboa, e interrogava-me permanentemente. Então Coimbra,
onde o Zeca tem, digamos, o seu primeiro... Onde o Zeca aprende é o berço, é o ninho do Zeca relativamente à sua parte poética, artística e até social e política. Porque é que não há também um núcleo que represente a IAJA em Coimbra e que perpetue a memória e que tenha algum espólio e organize eventos comemorativos e para perpetuar a memória do Zeca. Não sei, nunca soube dar resposta a isto. O que é certo é que de vez em quando havia uns tímidos pontapés de saída que nunca resultavam. E isto que aqui está é fruto de um pró-núcleo que se formou há praticamente um ano e que tem andado em solavancos a ver se faz alguma coisa para juntar massa crítica para depois conseguir apoios para que haja um núcleo em Coimbra, porque de facto é uma vergonha Coimbra não ter um núcleo da Associação José Afonso, que já existem núcleos por toda a parte. Já não bastaria a vergonha de não haver, a gente vai ali à Figueira da Foz e vê a Praça José Afonso, a gente vai à Galiza ver ruas José Afonso, a gente vai a toda a parte e ver ruas ou praças José Afonso. Nós aqui, com todo o respeito que eu tenho por uma zona esconsa da Pedrulha, temos um pequeno arruamento na Pedrulha que tem 3 depósitos, 3 lixões, 3 contentores de lixo, é a Rua José Afonso, de Coimbra. Portanto, estava eu a dizer que tive muito receio que também esta nossa iniciativa não tivesse sucesso. Pedimos ao nosso amigo Pedro Lopes, que é o dono desta casa, que fizéssemos aqui a iniciativa, porque certamente nós teríamos poucas pessoas e afinal podíamos tê-la feito num espaço maior, porque houve muita gente que não conseguiu vir. De qualquer maneira, não estamos arrependidos de ter vindo para aqui, porque a casa do Pedro Lopes é uma casa que se recebe sempre muito bem e nós sentimos-nos aqui muito bem. Não posso deixar também de agradecer ao Paulo Moura todo o trabalho que ele teve. Foi uma das pessoas mais entusiastas e sem ele certamente nós não conseguiríamos fazer o que fizemos e sem ele certamente não teríamos este slideshow que aqui temos, que eu lhe agradeço. Isto são pequenos excertos de um dossiê de muitas dezenas de cartas que o Zeca escreveu ao meu pai e que ficaram em posse da minha mãe e que ela nos cedeu para que nós fizéssemos estes excertos das cartas, que eu acho que quem esteve com atenção e quem as leu vê aqui bocados fabulosos da vida do Zeca, desse Zeca de Coimbra, desse Zeca antes do mito. E é esse Zeca que nós queremos aqui trazer. E por isso é que eu estou aqui, porque essa fase do Zeca em Coimbra é uma fase em que ele esteve nos anos 50 como um cantor de fados e um grande cantor de fados, e por isso nós vamos aqui ter um grupo de fados que, propositadamente, o seu primeiro guitarra foi quem acompanhou o Zeca Afonso no disco de fados, que é o Otávio Sérgio, mestre Otávio Sérgio. E temos depois um grupo também de guitarristas e de violas que todos, ou quase todos, tiveram no seu percurso também o Zeca Afonso. E depois, quando o Zeca Afonso deixa o fado e mais tarde experimenta a nova forma, uma nova forma que depois foram chamadas baladas, eu tive a sorte de ser eu que o acompanhei e, portanto, depois fiz um percurso entre 62 a 1969 como seu único acompanhante, em que eu tinha, nessa altura, não havia gravadores, não havia partituras, não havia nada, nós nem música sabíamos, portanto, em que as músicas me eram assobiadas ou eram cantaroladas e eu tinha que fazer os arranjos, eu tinha que fazer os acompanhamentos, e assim colaborei em muitos e muitos e muitos espetáculos por esse país fora, muitos deles que eram interrompidos pela Guarda Republicana à meia, muitos daqueles que não se conseguiam realizar porque a censura prévia os proibia imediatamente, muitos que eram feitos clandestinamente, e
Também, além disso, fomos fazendo trabalhos discográficos e eu com ele fiz arranjos e acompanhamentos para 47 faixas. 47 músicas do Zeca foram arranjadas e acompanhadas por mim. Portanto, obviamente, que fiquei muito ligado à figura do Zeca e é por isso que a Rádio Olinda Portelinha me chamou para eu vir aqui também dizer qualquer coisa. E agora, então, vou e agradecia que os meus colegas músicos, os nossos gaiteiros de hoje, se apresentassem. Portanto, queria apresentar-vos o meu colega de viola e amigo Humberto Matias, que vem aí. A seguir vem o mais jovem de nós aqui do grupo, que é um cantor já famoso, que é o Heitor Lopes, que vem cantar os fados do Zeca, dos mais velhinhos. O primeiro fado que o Zeca cantou, o segundo e o terceiro, fados daquele fado puro e duro. O Heitor vai ter essa tarefa. Depois, o mestre Otávio Sérgio, que acompanhou o último disco de fados de Coimbra do Zeca Afonso. Este homem é uma figura incontornável da guitarra portuguesa. Depois o Mário Rovira, que vem fazer a transição entre o fado e a balada. E por último, por penúltimo, um grande guitarrista, que é o nosso suporte de guitarra aqui, que é o Dr. Paulo Alexandre. E depois as primeiras baladas que o Zeca gravou em Coimbra, comigo, aquelas mesmo dos discos os EPs de 48 rotações e o seu primeiro disco de 45, exatamente. Vem o Ataíde, depois virá o Ataíde, que é um especialista em Zeca Afonso. E agora vou para o meu lugar. Muito obrigado. Palavras de Rui Pato, apresentando os seus parceiros de música desta noite especial que Alma Luz recorda, noite de apresentação do Núcleo de Coimbra da Associação José Afonso. Um encontro com a música do Zeca no restaurante República da Saudade, em Coimbra.
Lembremos os músicos da noite: Rui Pato na viola, Otávio Sérgio na guitarra de Coimbra, a outra guitarra de Coimbra nas mãos de Paulo Alexandre, viola de Humberto Matias, Heitor Lopes e Mário Rovira nas vozes. E agora, a balada de outono, a primeira balada que Zeca Afonso escreveu. Estávamos em 1964. Águas passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorar, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixai meus olhos secar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorar, que eu não volto a cantar. Águas do rio correndo, poentes morrendo para as bandas do mar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorar, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixai meus olhos chorar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes, calai, ó ribeiras, chorar, que eu não volto a cantar. Algumas das primeiras obras de José Afonso. Há pouco a balada do outono, a primeira balada que Zeca Afonso compôs, e agora aquele que eu diria que é um clássico da canção de Coimbra, Solitário, o primeiro fado que Zeca gravou. Dizem que as mães querem mal ao filho que mais mal faz. Dizem que
que as mães querem mais ao filho que mais mal faz. Por isso te quero tanto e tantas mágoas me dá. Por isso te quero tanto e tantas mágoas me dá. Perguntas-me o que é morrer, meu amor, minha alegria. Perguntas-me o que é morrer, meu amor, minha alegria. Morrer é passar um dia todo inteiro sem te ver. Morrer é
tema popular que o Zeca cantava e que as moças da zona de Malpica do Tejo cantavam na apanha da azeitona, Maria Faia. Chamas, oh Maria Faia, nem que nome te hei de opor, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Cravo não que tu és rosa, oh Maria Faia, rosa não que tu és flor, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Não te quero chamar cravo, oh Maria Faia, nem que não me tenha de ser, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Chamo-te antes espelho, oh Maria Faia, onde espero de me ver, oh Maria Faia, oh Faia Maria. O meu amor abalou, oh Maria Faia, deu-me uma linda despedida, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Abarco-me a mão direita, oh Maria Faia, adeus, oh prenda querida, oh Maria Faia, oh Faia Maria, oh Maria Faia, oh Faia Maria, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Cantos de José Afonso, aqui recordados por amigos e admiradores. Registro Antena 1, em novembro do ano passado, no restaurante República da Saudade, em Coimbra, numa noite que homenageou José Afonso e onde foi apresentado o recém-formado núcleo de Coimbra da Associação José Afonso, coordenado por Diolinda Portelinha. Diolinda, estamos aqui no final de festa na República da Saudade, noite de encontro de amigos, de admiradores do Zeca Afonso. Estava a lembrar-me da música do Chico Buarque, tirando o pá, que foi bonita a festa. Foi bonita a festa, pá. Exatamente. Tiramos o pá, que ou podemos deixar o pá, tanto faz? Podemos deixar o pá, porque acho que, de facto, que terá sido dito dessa forma. Claro. Portanto, de algum modo, estão abertas as portas da Associação José Afonso aqui em Coimbra, que é uma associação com muitas casas, muitas portas, não é? Esta já tardava, Diolinda, não é? Tardava, sem dúvida. A Associação José Afonso já existe há 28 anos. Foi constituída no ano em que morreu o Zeca Afonso, poucos meses depois. E foi constituída por admiradores e amigos e familiares, mas aconteceu que se foi divulgando e foram-se criando núcleos em várias cidades do país, mas Coimbra, enfim, estranhamente não aderiu. A relação de Coimbra com o Zeca acaba por ser um pouco ambivalente, assim como talvez de alguma maneira do Zeca com Coimbra. Numa determinada fase, a situação de Coimbra para o Zeca também foi uma cidade que tinha algum caráter opressivo. Portanto, e Coimbra é uma pequena cidade, uma cidade com algumas limitações e que, sem dúvida, o Zeca ultrapassou tudo isso. O Zeca tornou-se um cidadão do mundo, um andarilho que foi
passando por diversos sítios do mundo, seja em Portugal, seja em África, e que teve também a possibilidade de no estrangeiro atuar diversas vezes, e foi mal amado por Coimbra, porque o percurso do Zeca foi de corte com o que se passava em Coimbra, uma cidade muito tradicionalista, muito convencional, e os novos rumos que a canção do Zeca tomou foi um pouco de corte com isso. Ele, a partir de certa altura, tornou-se um músico de intervenção, e muitos dos valores que a cidade vetusta dos mestres e dos professores que existe em Coimbra, que é uma sociedade realmente um bocado que tem vivido sempre à sombra da universidade, não era muito consentânea com esta visão do Zeca, do mundo e da sua forma de intervenção. No entanto, esta cidade é uma cidade que tem, de facto, uma relação muito forte com o Zeca Afonso, com o seu crescimento como homem também e como criador, não é? E essa relação não sei se às vezes quase poderia ser de amor-ódio, por vezes ele próprio tinha isso, mas é uma relação com uma cidade como não existe com nenhuma outra cidade, no fundo. Admito que sim, admito que seja, apesar de ele ter também tido uma vida bastante intensa e bastante interventiva, por exemplo, no Algarve. No Algarve, exato, sim. E também em Setúbal, portanto, mas de qualquer forma, mas aqui soma-se um momento. Sim, a cidade que o terá marcado, provavelmente no seu desenvolvimento, quer dizer, é o que eu acho, é que a matriz cultural do Zeca tem origem em Coimbra. Ele veio para Coimbra adolescente. E a fase da adolescência é muito importante na formação de qualquer pessoa. E depois viveu em Coimbra o tempo da universidade. Claro. E ele marca Coimbra. Pode-se dizer que até naquilo que se designa por canção de Coimbra, há uma canção de Coimbra antes do Zeca e outra depois do Zeca. Sim, sem dúvida. A transição do fado, e hoje viu-se no espetáculo que aqui aconteceu, o Zeca cantou o fado de Coimbra. O Zeca começou a cantar fado de Coimbra, ainda era aluno do liceu. Sim. E depois, numa determinada fase, portanto, o que ele fazia era acompanhar os músicos de Coimbra e fazer as serenatas convencionais de Coimbra. Depois, a partir de certa altura, começou ele próprio a fazer as suas composições musicais e ter também a sua composição poética. E então isso foi realmente o salto que houve do fado de Coimbra para a dita balada de Coimbra, claro. E depois a transição para outros tipos de canções, que teve a ver também com a recuperação e com a reabilitação e de alguma recriação com a música popular portuguesa, que teve na pauta. O Zeca foi muito importante, sem dúvida. Corrigida esta falha, que era grave, não é? De não haver a Associação José Afonso, a sua delegação aqui em Coimbra, agora ela está de portas abertas. Não está de portas abertas. Ainda. Não, está, pelo menos do ponto de vista simbólico. Do ponto de vista simbólico, é isso. Sim, que é. Pois, ia perguntar de Olinda exatamente, daqui para a frente, não é? Este é um passo, é o primeiro passo, de algum modo, de um caminho. Que caminho é que a gente que se junta aqui à volta da Associação José Afonso quer seguir aqui a partir de Coimbra? É assim, neste momento o núcleo é somente a conjugação de vontades de um certo número de pessoas. Um pequeno número de pessoas em relação à população que nós queremos abranger e que queremos incluir. Mas portanto, é evidente que as pessoas são o fundamental para se poder fazer alguma coisa, mas também é preciso haver um mínimo de condições físicas para se poder trabalhar. Ainda não há um espaço? Ainda não há um espaço. Mas está apalavrado, digamos assim, já vi por aí alguma referência, ou ainda é muito... Ainda é precoce. Ainda é precoce. Ainda é precoce nós dizermos que iremos ter. Sim. Nós fizemos um pedido à Câmara Municipal de Coimbra. Tivemos uma primeira reunião na Casa da Cultura com o vereador, que não é com o vereador da Cultura ainda, a pessoa que é uma pessoa que também tem alguma ligação ao Zeca Afonso, Francisco Paz, que também teve ligação com o Teatro Académico Gil Vicente e com o GEFAC? O GEFAC, sim. E, portanto, de alguma maneira é uma pessoa que está dentro desta maneira de ver a importância cultural e o benefício que pode haver para a autarquia e que haja, de facto, aqui alguma coisa que faça
relembrar a figura que foi o Zeca e, por outro lado, perpetuar a sua memória e projetá-la no futuro. E, sobretudo, também sabe-se que em Coimbra há muitos e bons cantores de Zeca Afonso. Congregar essas pessoas, estimulá-las a serem criativos, fazerem o que tem sido feito por muitos cantores da atualidade, que é fazerem novas versões das músicas de Zeca Afonso, projetarem coisas de forma diferente, inclusivamente pelo estímulo à criação inovadora, portanto, dentro destes parâmetros que o Zeca Afonso tinha, é muito importante. Claro. Já em tempos houve um festival Zeca Afonso em Coimbra. Isso perdeu-se. Neste momento acho que seria conveniente até para a autarquia retomar esse festival. Esse tipo de iniciativas ou patrocinar quem nos pudesse realizar. E também ficaria bem à cidade de Coimbra criar, por exemplo, um prémio José Afonso, o nome José Afonso, para premiar exatamente alguma criatividade. E um espaço onde, porque ele é referência para muita gente, até para as gerações mais novas que descobrem a sua música, que viriam a Coimbra ver, que a casa onde ele viveu, nomeadamente, está referenciada, um lugar onde se pudesse se reencontrar com as memórias do Zeca. E hoje percebemos aqui, até pelos slides e que foram mostrados e pelos documentos, aqui em Coimbra e não só, há muita documentação, muita correspondência, muita poesia do Zeca Afonso, que a maior parte das pessoas ainda não conhece, não é? É isso. Acho que há um trabalho que poderia ser feito para a Associação José Afonso. Em Coimbra há pessoas que conheceram o Zeca, que tocaram com o Zeca, que cantaram com o Zeca. Portanto, junta-se aqui muita gente que tem um passado comum. Claro. E essas memórias estão dispersas. Hoje tivemos a oportunidade de projetar excertos da correspondência de José Afonso com Rocha Pato, que era um jornalista de Coimbra, pai de Rui Pato, e que foi quem apresentou o Zeca Afonso ao Rui Pato, ou vice-versa. E que fez bela apresentação, porque começou ali uma carreira de amizade e de criação que perdura até hoje. Sem dúvida. Todo esse processo criativo do Zeca num determinado momento foi apoiado por um jovem que sabia tocar viola e que foi fazendo aquilo que o Zeca ia indicando, trauteando as canções ou fazendo uns apontamentos. Fico com a ideia até de conversas, até com o próprio Rui Pato, aqui noutras ocasiões, que há muito espólio do Zeca, a correspondência e coisas muito válidas que estão dispersas e muito bem cuidadas, não é? Por cada um dos seus seguidores, de amigos do Zeca, que ainda não são públicas porque falta de facto um espaço que assegure a essas pessoas que é seguro, passa a repetição, entregar e mostrar essa correspondência, não é? Pois, é que, por exemplo, o que foi projetado hoje faz parte desse espólio. Sim. Que é pertença da viúva de Rocha Pato. Sim, sim. E também, portanto, do filho. O filho facultou-nos a possibilidade de dar-nos ao núcleo da Coimbra esse espólio, que poderá ser trabalhado de diversas maneiras. Poderá, inclusivamente, dar uma publicação. Seria interessante fazer isso. Sabe-se que há muitas outras pessoas que têm documentos, que têm, também podem ser testemunho vivo da sua experiência que se viu também hoje. Todo esse espólio poderia ser trabalhado, e acho que era um dos projetos da Associação José Afonso, do Núcleo de Coimbra, era fazer arranjar maneira de corrigir tudo isso que está disperso, aproveitando os testemunhos vivos, aproveitando a documentação e transformando isso em espólio que pudesse ser transmitido às gerações futuras. Claro. Sem dúvida que Coimbra pode agregar tudo isso. Pode e deve, já agora, tem obrigação. Nós esperamos que, de facto, a Câmara nos Espero para isso. Passa muito por aí, muita decisão pelo município, não é? Porque nós não temos dinheiro.
Claro, e estas coisas fazem-se por... Não temos, de forma alguma, portanto, não temos Claro. os associados... Quantos são vocês nesta altura, o núcleo mais... Cá em Coimbra? Sim, que para já... Os que trabalharam... Os que trabalham na associação. Os que trabalharam, cerca de 10. Sim. Os associados, cerca de 30. Ou 35, talvez. Vem mais gente. Há sítio na net, há contacto convosco. Quem Sim. vai ouvir esta conversa queira juntar-se a vocês, chega facilmente à vossa porta. Nós temos, portanto, temos uma página na net. Temos, Aliás, através da Facebook. página mesmo da Associação José Afonso, Sim, depois também é possível, sim. há o ponto de contacto para cada uma das associações. Sim, e portanto nós estamos disponíveis, com vontade que se junte mais gente. Claro. Gostaríamos muito de conseguir também que se juntassem a nós jovens. Isso é importante. Viu-se hoje que havia muito poucos jovens aqui neste evento. A maior parte das pessoas são pessoas que de alguma maneira já eram adultas quando se deu a morte do Zeca. Sabemos que há jovens também a cantarem José Afonso. Nem mais. Estava a lembrar-me disso. Mesmo gente que descobriu a música dele mais tarde, bandas novas, bandas de áreas musicais tão diversas, não é? Diversas, Exatamente. sim. Portanto, estilos muito diversos e que são muito interessantes e muito E criativos. são bem-vindos à associação. Sem dúvida que sim. Portanto, agora, o que acontece é que os jovens se dispersam para outro tipo de atividades. A concorrência. Mas aí têm- a força da música do Zeca pode ser uma força interessante, seja ela bem canalizada e chegar a esses jovens. O prémio Zeca Afonso que falava, o Festival Zeca Afonso, que já existiu em Coimbra, também acho que já existiu noutras cidades, se eu lembrar-me lá para os meus lados, para o Seixal, que Sim, também sim, já no houve e Seixal também tem. desapareceu. Mas no Seixal teve Teve. uma duração longa. Longa mesmo, não Sim, é? vários anos sucessivos. Sim, Agora, sim, aqui não, acho que foi o período muito Fica curto. esse desafio. Muito bem. Continuação de bom trabalho. Vamos lá ver se a nossa próxima conversa, se não for por outro motivo, pode ser já na sede da associação, por exemplo. Seria muito interessante isso. Nós, neste momento, tivemos essa reunião. Nós estamos disponíveis para aceitar qualquer espaço que nos seja concedido. Neste momento, as reuniões que tivemos até agora foram feitas na República de Bota Abaixo, que é uma república que tinha uma relação também com o José Afonso, mas as condições são precárias. Claro. Nós ocupamos, nos dias da reunião, ocupamos a única sala que eles têm para estar. Sim, não são as condições ideais para E não trabalhar. temos condições de maneira nenhuma. Depois encontramos-nos nos cafés. Isso é a velha maneira. Isso pode ser muito bonito até certa altura, mas depois é necessário uma estrutura mais sólida, É preciso não uma é? estrutura, é preciso haver um espaço onde se possa discutir, Claro. onde as pessoas saibam que se podem encontrar, se possa ir guardando algum espólio, alguma documentação, alguns bens que podem ser pertença da associação. Tudo isso, sem um espaço físico, é muito difícil. Muito bem. Continuação do bom trabalho. Muito obrigada. Quem nos ouvir, então fica esse desafio. Procurem na net o sítio da internet da Associação José Afonso em Coimbra e mandem recados, não é? E venham. E venham, apareçam. Venham. Como diz José Afonso, vem Traz outro e amigo traz também. um amigo não é? também. Muito bem. Diolinda Portelinha, a nova coordenadora do núcleo de Coimbra da Associação José Afonso. Primeira de 2 emissões especiais da Alma Lusa, dedicadas a este registro José Afonso a partir de Coimbra. Registro efetuado em novembro do ano passado em Coimbra, no restaurante República da Saudade. Encontro para lembrar e cantar o Zeca. Captação de som para a Antena 1 de Jaime Antunes. Alma Lusa é uma emissão de Edgar Canelas. Contos velhinhos, sim. Contos velhinhos de amor, numa noite branca e fria, tantos tenho para contar. Contos velhinhos de amor, numa noite branca e fria, tantos tenho para
contar. São pétalas de uma flor desfolhada ao luar. Contos velhinhos de amor numa noite branca e fria, tantos tenho para contar. Contos velhinhos os meus são contos iguais a tantos que tanto já nos contaram. Contos velhinhos os meus são contos iguais a tantos que tanto já nos contaram. São saudades de um adeus, de sonhos que já passaram. Contos velhinhos os meus são contos iguais a tantos que tanto já nos contaram. Música